Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Eu agradeço todos aqueles que mandam um e-mail para nós. Impossível responder todos. Dentro das nossas possibilidades, a gente tem procurado de tempo em tempo trazer a público um ou outro questionamento que nos chegam por e-mail, mas com certeza todos são lidos. Hoje nós vamos falar sobre um e-mail que chegou de um irmão nosso, que por motivos óbvios não vamos dizer o nome, que ele coloca algumas questões que são interessantes, a bem comum, digamos assim, de interesse comum, né, dentro do universo do mediunismo de terreiro, sob a égide da Umbanda. Vamos ler o e-mail. Gostaria, se possível, que falasse sobre os médiuns afastados, ou seja, médiuns que estão afastados das tarefas mediúnicas por algum motivo. Seja na condição de conflito, intrigas no terreiro, problemas com a crença, ou na condição externa, faculdade, família. Vamos por etapa. A questão de intrigas no terreiro, né? Conflitos no terreiro. Se o conflito foi com o médium, né? Foi com ele, e a situação se tornou insustentável, a permanência dele naquela comunidade, e o livre-arbítrio dele definiu, né, em determinado momento que seria melhor ele sair. Tem um ditado, um provérbio de Fá que diz, né, que Ori é soberano, ou seja, acima do nosso Ori, só o Olodumare. Orixá nenhum, falangeiro nenhum vai nos obrigar, seja o que for. Então, o nosso livre-arbítrio, né? E então existem realmente situações que o médium ele fica afastado da sua tarefa por dificuldade de relacionamento ou de conflito que possa acontecer em relação à comunidade. Aí cabe a ele repensar, refletir sobre essas atitudes, dos motivos que o levaram a ter essa quebra de continuidade num relacionamento, numa corrente mediúnica, a partir daí amadurecer, tirar as suas interpretações e numa outra oportunidade, num segundo momento, ele se vincular novamente a uma egrégora, a uma corrente. Se a intriga não foi com ele, conflito de terceiro, ou seja, do dirigente, do pai, da mãe pequena, que não tinha nada a ver com ele, não justifica ele sair do terreiro. Uma vez eu trabalhava num centro e o dirigente teve alguns problemas, né, até de caráter moral, ia sair do terreiro. O Vovó Maria Conga chegou para mim, né, através da clara audiência, e disse: meu filho, o que ele fez para você? O seu banco está garantido, os seus consulentes, o que isso está interferindo na egrégora, o que isso está lhe atrapalhando? E nada. Baixei minha cabeça e continuei por alguns bons anos ainda trabalhando naquele terreiro. Então, o que não é nosso, não é nosso. Nós não somos juízes de ninguém, cabe a Xangô, cabe a quem tem competência no astral julgar. Então, muitas vezes, por causa de milindres de terceiros, né, acaba saindo da corrente. Aí realmente é mais difícil, porque quem acaba ficando na mão, digamos assim, são os guias astrais, que o seu instrumento, o seu médium, né, se melindrou, tomou as dores de outro e acabou se mostrando imaturo, né, ou de uma certa instabilidade emocional, que a gente tem que ser meio persistente, digamos assim, dentro daquela tarefa que a gente abraça com os nossos guias falangeiros. Envolve os consulentes e todo um trabalho no plano espiritual. Ou na condição de família, faculdade. Bom, família, se nós somos maior de idade e temos livre-arbítrio, a família não pode interferir. Então aí existem situações que a gente tem que conversar com o esposo, com a esposa, com os familiares, expor a nossa opção, a nossa escolha, que isso seja respeitado, que não haja interferência. Nenhum guia, nenhum mentor, nenhum orixá vai obrigar o seu médium, né,
a que ele se volte para uma tarefa se ele ainda não tem um equilíbrio na sua vida material, profissional, emocional lá fora, fora do tempo que o fruto esteja maduro. Então, ele coloca aqui: como ficam os guias nesta condição? Os guias aguardam, porque eles sabem que nós estamos na matéria e que nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. A gente tem que estudar, a gente tem que se formar, buscar uma profissão. Por vezes, você trabalhar e estudar, realmente não sobra tempo naquele período da sua vida para você se dedicar à mediunidade 1 a 2 vezes por semana. E ele pede que a gente fale sobre o mito da cobrança por parte dos guias, que, segundo a crença popular, começa a cobrar a presença do médium nos trabalhos, e até a questão da obrigação da iniciação, ou seja, se você não for iniciado num determinado terreiro, num determinado egrégora, a sua vida começa a ir para trás, você vai adoecer e tudo vai dar errado. Bom, isto é realmente mito, não tem fundamento, não tem procedência. E se você, meu irmão, cai na mão do dirigente, de um sacerdote, seja que denominação for, que ele condiciona a sua iniciação a uma ameaça, que a sua saúde não vai ir bem, que a sua vida vai ir para trás, e até muitas vezes ameaçando, como já chegou, situações até de morte, se você não for iniciado, fuja imediatamente dessa egrégora, desse centro, seja que nome ele tiver, porque aí é marmotagem, é golpe, ele quer tirar o seu dinheiro, E geralmente, quando vem acompanhado de ameaça, é vinculado a uma obrigação, que a sua saúde não vai bem, nunca é de graça, você tem que buscar recursos de alguma forma para pagar aquele rito, aquela iniciação. Então saia correndo, isso é marmotagem. Falamos isso com muita tranquilidade, buscando na fonte. Vamos falar da religião africana e urbana, tradição, sabedoria de Fá. Não existe um provérbio, uma parábola que vincule uma iniciação se você não fizer, a sua saúde vai ir para trás, vai dar tudo errado. Tem um ditado que diz, uma parábola que diz que o nosso Ori, ele é soberano, aquilo que o Ori não quer, orixá nenhum faz. Acima do Ori, que é o nosso consciente, poderíamos dizer assim, um núcleo intrínseco do nosso espírito, a nossa intuição, aquilo que é decorrência do nosso livre-arbítrio. Orixá, falangeiros, guias, nos respeita acima do nosso Ori, da nossa divindade pessoal, só Olodumare, só Deus o Criador. Partindo daquele pressuposto que Jesus vaticinou: vós sois deuses, cada um de nós tem uma centelha, uma mônada, um centro divino que vibra em potencialidade cósmica. Isso é muito respeitado. Então, meu irmão, reflita realmente sobre os seus caminhos, sobre as suas decisões, os passos que você está dando, mas confia no alto, confia na justiça divina, confia nos guias, nos benfeitores, que a caminhada na mediunidade, ela não está vinculada com ameaças e com obrigações que mexam com a saúde, ou que você faça qualquer coisa forçado contra a sua vontade, contra os vaticínios do teu Ori, do teu livre-arbítrio. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade, se os orixás assim o quiserem. Nosso Saravá fraterno. Até a próxima.